Olá pessoal, tudo bem? Professor Giovanni com vocês para mais uma aula de Direito Eleitoral. E hoje nós vamos estar adentrando um tema muito importante, que é o que muitos doutrinadores costumam chamar de Direito Eleitoral Constitucional. E são aqueles dispositivos muito importantes para o direito eleitoral que são encontrados diretamente no texto da Constituição Federal, tá bom? Nós vamos estar analisando então os direitos políticos que se encontram registrados e esculpidos no artigo 14 ao artigo 16 da Constituição Federal de 1988. Vamos começar então com um conceito básico sobre um conceito básico de direitos políticos. Se não, vejamos. Vamos lá. Direitos políticos ou direitos de cidadania é o conjunto de direitos atribuídos ao cidadão que lhe permite, através do voto, do exercício de cargos públicos ou da utilização de outros instrumentos constitucionais e legais, ter efetiva participação e influência nas atividades de governo. Veja, então, que através do voto, do exercício de cargos públicos ou utilização de outros instrumentos, os cidadãos eles têm efetiva participação e influência nas atividades de governo, através dos direitos políticos. Vamos ver aqui então, pessoal, um pouquinho do conceito do que é estar no gozo de direitos políticos. Vamos ver. Estar no gozo de direitos políticos significa, pois, estar habilitado a alistar-se eleitoralmente, habilitar-se a candidaturas para cargos eletivos ou para nomeações para certos cargos públicos não eletivos, participar de sufrágios, votar em eleições, plebiscitos e referendos, apresentar projetos de lei pela via da iniciativa popular e propor a ação popular. Nós vimos aqui um conceito bem amplo, né? Então, quais são as consequências de estar no gozo dos direitos políticos? A pessoa tem a capacidade de se alistar eleitoralmente, que é a chamada capacidade eleitoral ativa, que é o direito, o poder que a pessoa tem de votar. Então, no gozo dos direitos políticos, a pessoa pode se habilitar a candidaturas, que a gente chama de capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, pode participar de sufrágios, né? Sufrágio no sentido do conceito, inclusive, importante, de votações de eleições, do direito a voto, pode votar em eleições, plebiscitos e referendos, pode fazer projetos pela lei de lei pela via de iniciativa popular, e, inclusive, propor a ação popular. Só pode fazer isso, repito, se a pessoa estiver no pleno gozo dos direitos políticos. Quem não está no gozo dos direitos políticos não pode filiar-se a partido e nem pode investir-se em qualquer cargo público, mesmo não eletivo. Importante, pessoal, nossa Constituição Federal, né? Nós dissemos então que os direitos políticos, dentro dessa estrutura, dos direitos constitucionais e eleitorais, os direitos eleitorais constitucionais, a nossa Constituição, no seu artigo 1º, diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, sendo concretizada pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, pelo plebiscito, referendo e iniciativa popular. A gente vê, pessoal, com esse dispositivo, uma série de conceitos importantíssimos para o entendimento, não só da estrutura do nosso país, a estrutura política do nosso país, mas para o entendimento da estrutura do direito eleitoral. Queria até fazer uma leitura novamente com vocês desse dispositivo. Vamos lá, vamos ver. Então, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, sendo concretizada pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, pelo plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós vamos estudar juntos esses conceitos, né? São termos, às vezes, um pouco ambíguos, mas são de fundamental importância para o entendimento da estrutura do nosso país. Vamos lá. Vamos então começar a analisar os direitos políticos lá no artigo 14 da Constituição Federal. Então, o artigo 14, no seu caput, diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Voto direto e secreto com valor igual para todos,
e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Eu grifei essa questão do com valor igual para todos, pessoal, porque aqui nós temos a clássica definição do conceito one man, one vote. Um homem, um voto, tá certo? Então, o voto ele tem valor igual, não interessa a sua classe social, não interessa a sua origem, se você é analfabeto, não interessa que os votos, o voto de qualquer cidadão tem o mesmo valor, ok? Vamos agora tentar entender um pouquinho do que foi dito aqui nesse artigo 14. Eu trouxe para vocês, então, conceitos importantíssimos para o entendimento desse artigo 14. Primeiro, antes de mais nada, nós vimos aqui que o poder emana do povo. Poder emana do povo. A soberania popular. Pessoal, o que é poder soberano? Poder soberano. Conceito importante. O poder soberano é aquele que não se encontra sujeito ou limitado por qualquer outro. E no nosso país, o poder soberano é de quem? É do povo. Então não existe nenhum outro tipo de poder superior ao poder do povo. Vimos também aqui, pessoal, no artigo 14, né, que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Então nós temos uma palavra que não é muito usada no dia a dia, que é a palavra sufrágio. Sufrágio. Então, vamos ver aqui. Sufrágio e voto são conceitos próximos, mas que não se confundem, apesar de exprimirem realidades muito próximas. Então eu faço questão de mostrar isso para vocês. Sufrágio é o direito de escolha. Sufrágio é o direito de votar. Então veja, pessoal, o direito ao voto é o sufrágio. O ato de materialização desse direito, ou seja, como é que se materializa o direito de sufrágio? Indo até a urna eletrônica e digitando o número, não é isso? Ou então, antigamente, quando a votação era por cédulas, depositando a cédula na urna. O ato de depositar a cédula na urna, ou o ato de digitar o número na urna eletrônica, isso representa o voto. O direito a ir votar é o sufrágio. Tá certo? Então, o sufrágio representa o direito de voto e o voto é a materialização, é a concretização do sufrágio. Tá certo? Vamos ver aqui na tela para a gente ficar claro e ter as definições para vocês aí. Então, o sufrágio é o direito de escolha, ou seja, o direito de votar, e o voto é o ato que materializa esse direito. Trata-se de colocar o voto na urna ou digitar o seu voto na urna eletrônica. Ok? Vimos também que o sufrágio no Brasil, ele é universal. Sufrágio universal. Então, o direito de voto, o direito de votar, ele é universal. Todos têm o direito de votar, sejam ricos e pobres, alfabetizados ou não. Ah, professor, mas o senhor está querendo dizer que em algum momento da nossa história o voto ele não foi universal? Existiu algum tipo de restrição? Sim, com certeza. Tá? Vamos ver aqui na tela, pessoal, que na Constituição de 1824, a Constituição da época de Dom Pedro I, o voto era censitário. O que é o voto censitário? É aquele que só podem votar os cidadãos que atendem determinados requisitos. No caso, o requisito era a condição econômica satisfatória. Tá? Veja que nós estamos falando então de um sistema que ele não tem a mesma transparência, a mesma possibilidade de acesso como o atual. Tá? Então, hoje, o voto ele é universal. Todos os cidadãos têm o direito de votar, sejam ricos e pobres, alfabetizados ou não. Vimos também ali, né, dentro dessa estrutura do artigo 14, que o povo exerce o seu poder através de seus representantes ou diretamente através do plebiscito, do referendo e iniciativa popular. Tá? Conceitos importantíssimos. Vamos ver aqui, pessoal. Democracia indireta. Na democracia indireta, o poder soberano do povo se dá através da eleição de representantes. Então, na democracia indireta, o povo elege os seus representantes. Já na democracia direta, o povo atua diretamente por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular.
A democracia direta, pessoal, ela, no sentido máximo de sua palavra, ou seja, da decisão pelo povo de todos os assuntos públicos, ele é uma perspectiva utópica, né? Seria impossível num país como o Brasil, né, com mais de 200 milhões de habitantes, tá, que o povo se reunisse e decidisse em todas as questões. Né? Então, a democracia direta ela é possível só ou em teoria ou em comunidades muito pequenas, em países ou nações muito pequenas. Tá? Então, no nosso país, nós temos um sistema misto. Né? Metade da nossa representação, então, do nosso poder, da nossa democracia é feita através de representantes e há a possibilidade também da atuação direta por meio do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular. Vamos ver aqui, pessoal, na tela. Então, no Brasil, alguns autores dizem que nós temos uma democracia semidireta. Por quê? Porque nós temos a combinação da democracia indireta, através da eleição de representantes, e da democracia direta, através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Plebiscito e referendo. Plebiscito e referendo. Então, nós vimos lá no artigo 14, parágrafo 1º, né, a menção expressa a possibilidade da utilização desses mecanismos de atuação direta do povo brasileiro. Mas o que é o plebiscito e o que é o referendo? Trouxe o conceito para vocês aqui. Vamos lá. Ambas são formas de consulta popular. Então, ambas são formas de consulta do povo. A diferença está onde? Plebiscito é a convocação dos eleitores do país a aprovar ou rejeitar questões relevantes antes da existência da lei ou do ato normativo. Antes da existência da lei ou do ato normativo. E referendo é a convocação dos eleitores depois que o ato já foi aprovado, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta. As duas, portanto, formas de consulta. Uma, plebiscito, a estrutura normativa, a lei ou a norma, só vai ser feita depois, só será feita, primeiro será feita uma consulta ao povo e depois essa lei será elaborada. No referendo, a lei é feita e ela só entra em vigor depois que o povo é consultado. Tá bom? Essa é a diferença, então, do referendo e do plebiscito. Competência. A quem compete a edição ou a convocação de um referendo ou plebiscito? Vamos ver aqui na tela, pessoal. A competência do Congresso Nacional, tá? Para questões de relevância nacional. Isso é feito por meio de um decreto legislativo da Câmara ou do Senado. Depois da votação, o resultado é homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O processo ocorre como numa campanha eleitoral comum, com tempo no rádio e TV e a possibilidade de distribuição de panfletos e outras propagandas, ok? No nosso país, nós tivemos os exemplos recentes. Foi o plebiscito de dezembro de 2011, que abordou a questão da divisão do Pará, né? Foi feita essa votação, mas acabou se decidindo pela não votação, pela não divisão do estado do Pará, ok? E nós tivemos também um exemplo de referendo, que foi o referendo de 2005 sobre o comércio de armas de fogo e munições. Então, mantendo o comércio de armas de fogo e munição, tá? Então, de novo, no plebiscito, as pessoas são chamadas antes para se manifestar, dando sua concordância, é feita a legislação. No referendo, as pessoas são convocadas, a legislação é feita, aí o povo é convocado depois da feitura dessa legislação para ver se ela vai ser aplicada ou não. Se o povo disser sim, ela é aplicada. Se disser não, ela não tem aplicação na vida das pessoas, ok? Vamos lá. É importante destacar também, outro exemplo, que em 93 foi realizado um plebiscito para escolher entre monarquia ou república e parlamentarismo ou presidencialismo. E a consulta consolidou a república, a forma republicana e o presidencialismo no Brasil. A gente deixa aqui, pessoal, e destaca, se vocês tiverem curiosidade e quiserem aprofundar o tema, deem uma olhadinha na Lei 9.709 de 98, que traz a regulamentação, então, do plebiscito e do referendo. Ok? Outra forma, pessoal, outra forma de participação direta do povo,
Outra forma de participação direta do povo é através da iniciativa popular. Iniciativa popular. E a iniciativa popular é muito importante para o direito eleitoral em específico, porque algumas normas, normas importantes, normas de relevo, que acabaram sendo introduzidas no sistema normativo brasileiro, foram exatamente através da iniciativa popular. Vamos ver, pessoal, o que é a iniciativa popular? Vamos lá. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, então projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto. Pessoal, veja então a importância desse dispositivo, né? E, novamente, nós temos então a participação direta do povo. A participação direta do povo, tentando, no sentido de estabelecer um regramento ao ordenamento jurídico nacional. O projeto de iniciativa popular não poderá ser rejeitado pelo vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de natureza técnica legislativa ou de redação. Tá? Coloquei na tela para vocês aqui só para a gente ver esses requisitos da iniciativa popular. A apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos em 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. A gente percebe pela simples leitura desses requisitos que são requisitos difíceis de serem alcançados, tá certo? São requisitos dificílimos de serem alcançados. Então, a iniciativa popular, no sentido de acrescentar um dispositivo ordenamento jurídico, ele precisa mobilizar a população do país. Por isso que temas é um instrumento pouco utilizado, mas ele é utilizado quando nós temos assuntos de grande relevo, de grande importância no ordenamento jurídico. E os exemplos, pessoal? E eu falei para vocês que tem a ver com o direito eleitoral. Vamos ver aqui na tela quais são os exemplos. Até hoje, apenas 2 projetos de lei foram aprovados por meio de iniciativa popular. A inclusão do artigo 41A na Lei 9.504, que determina a perda ou cassação do registro ou diploma do candidato condenado por compra de votos, e a Lei da Ficha Limpa, que ampliou as hipóteses de inelegibilidade, tendo em vista a vida pregressa do candidato. Esse artigo 41A, pessoal, foi muito importante. Ele foi organizado pela CNBB, que fez uma campanha gigantesca no nosso país, tá? Para impedir a famigerada compra de votos. Para trazer nós já tínhamos uma punição, no artigo 299 do Código Eleitoral, uma punição penal, para quem comprasse voto, mas não existia uma repercussão no mandato das pessoas que compravam voto, que tinham configurada essa conduta. E aí, com o 41A, né, foram colhidas assinaturas no país inteiro, e respeitando aqueles requisitos, e foi acrescentada então a possibilidade de cassação do registro do diploma no caso da comprovada compra de votos. E outro dispositivo que eu estava falando para vocês, que é a famosa Lei da Ficha Limpa, que introduziu uma série de requisitos de inelegibilidade na legislação brasileira, na Lei Complementar 64/90, buscando sempre o quê? A efetivação da moralidade, verificada a vida pregressa anterior do candidato, ok? Então, a iniciativa popular muito, muito, muito importante para as questões eleitorais, tá bom? Vamos lá. Alistamento e o voto. O artigo 14, então, no seu parágrafo 3º, determina que o voto, o alistamento e o voto são, vamos lá, inciso 1º, obrigatório para os maiores de 18 anos, 2, facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos de idade e os maiores de 16 e menores de 18 anos, tá? Então, o voto, ele é obrigatório, o voto obrigatório para os maiores de 18, facultativo. Então,
É importante dizer isso. O voto é facultativo. O analfabeto pode votar? Pode. Ele é obrigado a votar? Não, ele vota se ele quiser. Tá certo? Facultativo para os analfabetos. Facultativo para os maiores de 70 anos de idade. E facultativo para os eleitores entre 16 e maiores de 16 e menores de 18 anos de idade. O parágrafo 2º desse artigo 14, vamos ver. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, não podem alistar-se como eleitores, os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, a gente vê que são inalistáveis, quais são as pessoas que não podem se alistar, os estrangeiros e os conscritos. Conscrito. O que é conscrito? Vamos lá, pessoal, aqui na tela vamos ver esse conceito de conscrito. Trata-se da pessoa que foi recrutada para prestar o serviço militar obrigatório. Se alguém se alistou ao completar 16 anos e foi recrutado para o serviço militar obrigatório, não poderá votar durante esse período, conforme a posição do TSE, por meio da resolução 21.165 de 98, ok? Então, conscrito em linhas gerais, pessoal, é quem presta serviço militar obrigatório. Então, professor, o senhor está dizendo que o senhor está querendo dizer, então, que qualquer militar não pode votar? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. O militar pode votar. Quem não pode votar é o conscrito, ou seja, aquele que presta o serviço militar obrigatório. Tá certo? Mas se você presta o serviço militar que não é obrigatório, que é porque você quer, porque você tem a carreira no Exército, você pode, no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, você pode votar normalmente, ok? Vamos ver então, pessoal, estudar agora as condições de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos lá, na tela com a gente. Então, são condições de elegibilidade na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral. O que é o conceito de domicílio? Então, o conceito de domicílio eleitoral tem um conceito mais amplo que o domicílio civil, envolvendo, então, vínculos familiares, profissionais, sociais ou comunitários, tá? A gente já tratou sobre isso quando fez a aula do alistamento. Eu recomendo para vocês para darem uma olhadinha lá, ok? Então, domicílio eleitoral, a gente sabe que é diferente do domicílio civil, que é um conceito mais simples, né? Onde tem a ver com ânimo, o local onde a pessoa reside com ânimo definitivo, enquanto que o domicílio eleitoral, ele envolve essas questões mais amplas, como questões profissionais, vínculos afetivos, patrimoniais, comunitários, sociais e etc, ok? Então é importante dar uma olhadinha nisso também na nossa aula de alistamento eleitoral. Vamos lá, pessoal. São condições de elegibilidade na forma da lei. Ainda, filiação partidária. Lembrando, então, que no Brasil, não existem candidaturas avulsas. Então, a legislação brasileira exige, então, como condição para poder concorrer a um mandato eletivo, que a pessoa esteja filiada a um partido político. E nesse sentido, pessoal, eu faço uma ressalva para vocês de uma recente alteração que nós tivemos no ordenamento jurídico brasileiro, a chamada mini-reforma eleitoral, vinculada através da Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, pessoal. Vamos ver aqui na tela. Então lá, não existe, a legislação brasileira agora passou a exigir, então, que a legislação, um mínimo de 6 meses antes da data da eleição, para que as pessoas estejam afiliadas a um partido político. Tá? Então, com a nova sistemática da mini-reforma eleitoral, a pessoa tem que estar filiada a um partido político, no mínimo 6 meses antes da eleição. Professor, como é que era antes isso? Como é que funcionava antes? Qual era o tempo mínimo para que a pessoa estivesse filiada a um partido político na antiga sistemática, antes da mini-reforma eleitoral? Antes da mini-reforma eleitoral, a pessoa precisaria estar filiada a um partido político no mínimo 1 ano de antecedência, tá certo? 1 ano de antecedência. Então houve uma redução do prazo de 1 ano antes das eleições para o prazo de 6 meses anterior ao pleito, ao dia da eleição, ok? É muito importante, isso pode ser cobrado em concurso público, tá certo? Então é muito importante que vocês tenham fixada essa ideia
dessa alteração na legislação em relação às condições de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos lá. A Constituição estabelece ainda, como condição de elegibilidade, uma idade mínima. Idade mínima. Vamos ver, pessoal. Idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Então, para você ser presidente, vice-presidente ou senador, idade mínima de 35 anos. Idade mínima de 30 anos, na tela, pessoal, para os cargos de governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 30 anos. 21 anos para deputado federal, deputado estadual distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para o cargo eletivo de vereador. 18 anos para o cargo eletivo de vereador. Em relação, então, vamos ver aqui, pessoal, a gente coloca essa tela só para ficar mais fácil a verificação. Então, a idade mínima de 35 anos para presidente e senador, 30 anos para governador de estado, 21 anos de idade para prefeitos e deputados e 18 anos de idade para o cargo mandato eletivo de vereador, ok? Vamos lá. Alteração. Qual o momento da verificação? Qual o momento da verificação dessa idade mínima? Então, a mini reforma eleitoral, como eu acabei de dizer para vocês, a lei 13.165, agora de 29 de setembro, também alterou essa questão. Vamos ver, pessoal, como era antes, aqui na tela com a gente. Então, o artigo 11 da Lei das Eleições dizia no parágrafo 2º, a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificado tendo por referência a data da posse. Então, a partir do momento, o momento para análise da idade mínima era no momento da posse. O que isso fazia, pessoal? Era possível, portanto, que um candidato ao cargo de vereador, uma pessoa candidata ao cargo de vereador, ela participasse do processo eleitoral com 17 anos de idade. Ela participasse do processo eleitoral com 17 anos de idade e caso ela completasse até a data da posse o requisito ou a sua idade de 18 anos, ela poderia assumir normalmente, preenchendo assim o requisito constitucional, tá certo? Da idade mínima. Só que houve uma alteração. Essa alteração, nesse sentido aqui que eu trago para vocês, pessoal, olha lá. Então, a Lei 9.504, com a nova redação dada pela Lei 13.165, de 29 de setembro, diz: a idade constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Então, nós temos aqui, veja pessoal, nós temos aqui uma alteração em relação à questão da idade de 18 anos. Então, se o candidato tiver 18 anos, então nós temos duas situações. Então, tirando nas outras hipóteses, a análise é feita no momento da posse. Porém, se o candidato tiver 18 anos, a data será feita, então, a data limite para essa análise na data do pedido de registro, data limite do pedido de registro. Essa alteração, pessoal, causou um problema, que é na questão referente à análise do momento. Qual é essa data limite? Da análise da verificação dessa data limite, tá? Eu vou colocar para vocês aqui as 3 hipóteses que podem ser estabelecidas, tá? Mas eu vou dizer para vocês já de antemão que esse tema ele vai ser pacificado através de uma resolução, tá? Que nos termos do artigo 105 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, pode ser editada então até o dia 5 de março do ano da eleição. Então hoje nós temos uma dúvida, tá? Então, em que momento a gente verifica então qual é a data limite para esses 18 anos de idade? Vamos ver aqui na tela, pessoal? A data limite, qual será? 15 de agosto, que é a data final para o partido ou coligação apresentar o pedido coletivo de registro de candidatura? Ou será o dia 2 de setembro, que é a data limite para a apresentação de vagas remanescentes?
Ou então vai ser o dia 12 de setembro, que é a data limite para a substituição de candidatos. Então essas perguntas, então, houve uma alteração da legislação e essas perguntas só serão respondidas com a edição por parte do Tribunal Superior Eleitoral de uma resolução específica para regular esse novo dispositivo acrescido à Constituição, ao ordenamento jurídico brasileiro. Ok? Pessoal, nós vamos fazer agora um intervalinho, vamos tomar um café, voltamos com nossa aula daqui a pouquinho. Até mais!